Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 8. Glória a Deus. Aonde a palavra vai nos dizer assim: Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Alfa, o Ômega, princípio, fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e há de vir. Quem pode aplaudir a palavra mais uma vez? Aleluia! Aplauda com entusiasmo, com alegria, a palavra de Deus. Aleluia! É a palavra do Senhor. Amados irmãos, João estava preso na ilha de Patmos, e João vai ter uma visita em meio ao cárcere. A visita que João vai ter não é de um simples amigo, de um simples familiar. Lá no cárcere, na ilha de Patmos, o próprio Senhor Jesus revelará a sua glória a João. Em Patmos, João, ele teve a revelação. Apocalipse é o livro da revelação. Lá na ilha de Patmos, o Senhor entregou a João todo o livro de Apocalipse, mostrando a João a tudo aquilo que haveria de vir. Dentro da teologia, o livro de Apocalipse é definido no Novo Testamento como o único livro profético. No Antigo Testamento, você vai ter ali vários livros proféticos. Você tem os profetas menores, você tem os profetas maiores. Mas o livro profético do Novo Testamento é o livro de Apocalipse. Por que ele é um livro profético? Porque ali Deus revela a sua glória, e Deus revela a João aquilo que haveria de vir. Mas dentro dessa revelação, Deus então, em um instante, em um momento, no início deste livro, Deus revela a sua própria glória a João. Deus se auto-revela a João. Ele se auto-revela dizendo: João, eu sou o Alfa. O Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, significa o início, o princípio de tudo. Ele diz: João, eu sou o Alfa. Ele é o princípio. Tudo foi criado por ele, tudo foi criado nele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o princípio de todas as coisas. Não houve quem o criou, ele é o próprio Criador. Existe algo que eu falo, e se alguém aqui presta atenção, algo que eu sempre digo, é que se existe uma coisa que você não precisa tentar fazer, é tentar provar a existência de Deus. Que Deus não existe. Nós, na nossa mente, achamos que Deus precisa ser provado que existe. Deus vai além da existência. Deus não existe, Deus é. Quando Deus revelou-se a Moisés, Deus disse: Moisés, eu sou o Deus, eu sou. Eu sou aquele que é. Deus não existe, Deus não está preso à existência. Deus é além da existência. Ele é, sempre foi e sempre será. Bendito seja Ele, glórias ao Senhor nosso Deus. Por isso que é uma conversa de louco, você entrar naquela conversa e tentar provar para alguém que Deus existe. Porque a nossa mente tacanha, mesquinha, pequena, a gente está preso à existência. Deus vai além da existência. Deus, Ele é. Ele é o princípio. Ele é o alfa, o início de tudo. Ele diz que Ele é o ômega. Ômega, a última letra do alfabeto grego final. Aqui significa que todas as coisas convergem, todas as coisas apontam, todas as coisas se movem para Ele. Todo fim estará
em Deus. Se Ele é o começo, Ele também é o fim. Por isso Ele diz: eu sou o alfa e o ômega, princípio e o fim. Deus então se revela a João assim. Quem está atento e está entendendo, diga amém. Aí Ele, revelando-se a João, então agora ele vai ser um pouco mais profundo. Talvez a mente de João, naquele momento, não conseguiu compreender tudo. Talvez João precisou de um tempo para entender. Aí Deus, além de dizer: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, Deus agora revela, não é como Ele é diante da existência, como Deus é diante da vida. Deus diz assim, ó: eu sou aquele que é. Diga comigo assim, ó: tempo presente. Melhor isso, diga tempo presente. Ele diz assim, ó: eu sou aquele que, eu sou aquele que, eu sou aquele que é. Eu sou o presente. Eu estou no tempo presente. Eu sou aquele que era. Diga comigo, era. Tempo do passado. Eu sou aquele que era. E ele diz: e eu sou aquele que há de vir. Tempo futuro. Aqui, Deus está falando para João sobre 3 tempos: passado, presente e futuro. Quem está prestando atenção, diga amém. Não perca a sua atenção, tudo que o inimigo quer. Deus está falando sobre 3 tempos distintos: passado, presente e futuro. Deus, Ele fala da sua existência. Deus, Ele fala que Ele é o princípio e é o fim. E Ele diz assim, ó: e eu estou no passado, no presente e eu estou no futuro. Preste atenção. Por que a nossa mente aqui agora ela entra em uma grande confusão? Porque só Deus tem acesso às 3 portas da vida. Eu quero chamar dessa revelação de Deus a João as 3 portas da vida: a porta do passado, a porta do presente e a porta do futuro. Estas 3 portas, elas estão na vida de todos nós, sim ou não? Quem aqui tem passado? Levante a mão. Quem teve um passado? Até o José. Eu já faço a brincadeira com o José. Às vezes quando ele está fazendo manha, eu digo assim: pode parar, camarada, eu já te conheço desde o dia 16 de janeiro. Então o José, ele já tem os 8 meizinhos dele. Ele já tem os seus 8 meses. O agosto já é passado, o junho já é passado, o julho já é passado. E por mais novinho que ele seja, a porta do passado já está na vida dele. Como também está na minha vida e na tua vida. A porta do presente, o dia que estamos vivendo, o instante chamado agora, o momento chamado agora, a porta do presente, ela também está na vida de todos nós. Sim ou não? Você não está vivendo o instante de agora? Não está vivendo esse momento agora? É a porta do presente. Terceira porta, que também está na nossa vida, é a porta do futuro. O amanhã, o instante depois do instante que estamos vivendo. Um minuto depois desse minuto já é o futuro. A hora depois dessa hora já é o futuro. O dia depois desse dia já é o futuro. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? Eu estou dando nó na sua cabeça. Quem está entendendo e está acompanhando? Então a porta do passado, do presente e do futuro estão na vida de todos nós. Quem crê, diga amém. Agora, só Deus, que é aquele que era, há de vir, só Deus, que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, tem o poder, a capacidade de transitar nessas 3 portas. Seja na minha vida, na sua vida, seja na existência toda. Deus, ele tem um acesso ao passado, Deus tem um acesso ao presente, e Deus já conhece
já esteve, já está no teu futuro. Está entendendo? Nós só temos o presente. Agora Deus, Ele abre qualquer dessas portas. Ele pode abrir a porta do teu passado hoje, e visitar o teu passado hoje, e mudar a história da tua vida. O teu passado já escapou das tuas mãos, mas das mãos de Deus não escapa. Se Ele quiser, Ele abre a porta do passado, visita teu passado, cura o teu passado, Ele tira a dor do teu passado. Se Deus quiser, Ele pode abrir essa porta e acessá-la. Se Deus assim o desejar, Deus, Ele visita o teu futuro. Ele visita o teu destino. Ele muda o teu destino. Não se engane. Algumas pessoas, por causa de maldição hereditária. Pastor, o que é maldição hereditária? Quando estamos fora de Cristo, as maldições hereditárias são uma realidade na nossa vida. A Bíblia diz que a maldição alcança até a 5ª geração. A maldição hereditária são brechas, pactos, legados espirituais deixados lá dos nossos antepassados, que às vezes visitam as nossas vidas. Por isso que você vai ver que muita família é visitada geralmente pelas mesmas coisas. O pai foi alcoólatra, o filho, o neto vai ser alcoólatra. Alguém lá, o avô morreu do coração, o pai morreu do coração, fulano vai morrer do coração. Existem maldições que entram nas famílias, e se não forem quebradas pelo sangue de Jesus, elas permanecem para sempre. Mas assim como a maldição, ela alcança até a 5ª geração, assim também é a bênção do Senhor, amém? Então, eu estou te dizendo isso, porque há pessoas que já nasceram com uma legalidade na sua vida. Há pessoas que já nasceram com decretos sobre a sua vida, por causa da maldição hereditária, por causa das maldições herdadas. Há pessoas que já nasceram com decretos sobre a sua vida, de alcoolismo, de vício, de divórcio, de infelicidade conjugal. Esse era o destino. Mas quando você tem um encontro com aquele que é o único, que pode entrar no passado, no presente, Ele entra no teu futuro, Ele pode mudar o teu destino. Só quem entendeu, aplauda o Senhor, nosso Deus, essa noite. E Deus está mudando o teu destino. Olha para quem está perto de você e diga: deixa Deus mudar o teu destino. As 3 portas da vida: a porta do passado, a porta do presente e a porta do futuro. E eu quero agora compartilhar com você rapidamente as 3 formas que você precisa, as 3 maneiras pelas quais você precisa aprender a lidar com essas portas, porque ela está na minha vida e está na tua vida. A porta do passado está na tua vida, a porta do presente está na tua vida, a porta do futuro está na tua vida, e eu quero te mostrar as 3 formas que você precisa aprender a lidar com elas. Lamentações, capítulo de número 3, versículo 22. Olha o que o profeta Jeremias vai dizer assim, Lamentações 3, 22, vai pôr ali? Aí eu leio com vocês. Diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Existe algo que você precisa entender de um Deus que visita o teu passado. As misericórdias desse Deus não têm fim. Por isso, que não importa o que está por detrás, o que está guardado na tua porta do passado. Por isso que não importa o que ficou lá na porta do teu passado. Os teus erros, os teus pecados, os teus tropeços, as tuas falhas,
as tuas dores, elas não definem quem você é. Se você abrir o teu coração para aquele que é o alfa, o ômega, princípio, fim, era, há de vir. Não importa o que tiver guardado na porta do passado, nada vai definir quem você é hoje. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso, e a misericórdia dele não tem fim. O inimigo, muitas vezes, tenta nos fazer voltar ao passado. Quantas são as pessoas que o coração dela está angustiado em relação a esses 3 tempos? Há pessoas que é o seguinte, tem pessoas que o coração delas está preso lá na porta do passado. Existem pessoas que o coração delas está amarrado lá na porta do passado. Existem pessoas que elas são prisioneiras. É aquilo que eu digo, o passado é alguém que pode roubar teu sono. Porque tem gente que deita para dormir e não consegue dormir, porque as lembranças lhe visitam à noite. Tem gente que senta para comer e não consegue comer. O passado pode roubar a tua fome. Há pessoas que não conseguem ter paz, por quê? Porque o passado pode roubar a tua paz. Mas quando você se abre para esse Deus, Ele trabalha para mudar isso na tua vida. E se existe um conselho que eu quero te dar nessa noite, é que se a porta do passado está fechada, não abra ela. Olha para quem está do teu lado e diz assim, ó, deixa a porta do passado fechada. Irmãos, posso falar rasgado aqui? Às vezes o que estraga os casamentos é que as pessoas vivem abrindo as portas do passado. Acha que eu esqueci? Em 2002 tu fez aquilo para mim. Jesus, nós estamos em 2025, mulher. Eu vou falar aqui, não adianta ficar brava comigo. E mulher é pior nisso, hein? A mulher guarda e vira e mexe, ela remexe. Vira e mexe, ela abre a porta do passado e puxa de lá do passado. Se a porta do passado está fechada, não abra ela. Deixa Deus curar. Deixa Deus trazer perdão. Deixa Deus fazer você se sentir perdoado. Deixa Deus fazer você liberar o perdão. Porque se você abre a porta do passado para trazer o que está lá, quer dizer que você não perdoou o que está lá. Você insiste em abrir a porta do passado. Às vezes por umas coisas bobas. O marido deixou a toalha em cima da cama e começa a discussão boba, e porque não sei o que, porque não sei o que, porque em 2001. Espera aí. Nós estamos falando 2025, uma toalha em cima da mesa, o que tem a ver? Não. E isso prejudica. E isso estraga o relacionamento. E isso vai matando o relacionamento. Fora aqueles camaradas que são nostálgicos. Para com isso, meu irmão. Ah, pastor. Porque quando eu não era crente, pegava todas. Tá, meu irmão, mas isso aí não é coisa que a gente fala mais agora, não. É porque eu tinha uma ex-namorada. E que ex-namorada, irmão? Lá no passado, deixa enterrada lá. Vai trazer esse defunto para cá agora? Homem adora se gabar do passado, sim ou não? Não, porque eu ia no baile, eu não sei o quê. Não, irmão. Agora nós somos uma nova criatura.
Agora nós somos uma nova vida em Cristo. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E deu uma aliviada. Viu que eu peguei eles também, irmãs? Senão ficar bravo comigo. O pastor só pega nós. Tome cuidado. O que está trancado na porta do passado precisa ficar trancado lá. Porque se a gente abre a porta do passado, a gente perde o controle do que pode acontecer. Agora, tem pessoas que nem fecharam a porta do passado. Elas estão hoje, mas estão sempre olhando para o passado. Elas estão vivendo agora, mas sempre lembrando do passado. E entram naqueles questionamentos. Ai, se eu tivesse feito diferente, se eu não tivesse ido, se eu tivesse feito outra escolha, se eu tivesse dado outro rumo para a minha vida. Para com isso. Isso não vai fazer nada bem para você. A porta do passado, se ela ainda está aberta, eu te dou um conselho nessa noite. Fecha ela. Olha para quem está do teu lado e diz assim, ó, fecha ela. Tranca e joga a chave fora. E não mexe mais. Não mexe mais. Amados, o passado não nos pertence. O passado não nos pertence. Nós não podemos fazer nada. Irmãos, se a gente pudesse voltar atrás, tanta coisa a gente teria feito diferente, sim ou não? Mas pode? Não pode. Então não adianta ficar angustiado, ficar remexendo, ficar aí com o coração. Não! Fecha a porta, tranca, joga a chave fora e entrega para Deus, porque Ele vai visitar o teu passado, vai curar o teu passado, Ele vai mudar as circunstâncias, para que você possa viver o melhor de Deus na sua vida. Quem está entendendo, aplauda Ele bem forte nesta noite. A segunda porta que está na nossa vida, a vida de todos nós, é a porta do presente. Sempre que eu falo sobre o presente, sobre esse tempo da vida, eu sempre digo a mesma coisa. Só o nome que tem o tempo que a gente está vivendo já diz muito. É o presente. O dia de hoje é o presente. Esse instante é o presente. Sabe quem é que te deu esse presente? Faz assim, ó, respira bem fundo. Você está vivo agora, porque agora é um presente. Abra bem os teus olhos. Você está enxergando a vida, porque o agora é um presente que o próprio Deus te deu. Lamentações 3:23 vai dizer que o mesmo Deus que as suas misericórdias não têm fim, vai dizer assim, e elas renovam-se a cada manhã. Todo dia, você recebe um presente de Deus. Você vai ir dormir hoje, e Deus já está embrulhando o teu presente. Por isso que diz que enquanto a gente dorme, Deus trabalha. Porque enquanto você está dormindo, Deus está embrulhando o teu presente. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Está prestando atenção? Está entendendo? Quando você está dormindo, Deus está embrulhando teu presente. E amanhã, não sei como é que você acorda. Se é o galo que canta, se é o celular que desperta, se é a mulher que acorda você, é a mãe que acorda você. Mas amanhã, quando você abrir os teus olhos no primeiro instante, no primeiro momento do teu dia, seja aqueles que acordam, tem uns homens lá no grupo de homens, que é bom dia, às vezes 4 horas da manhã, eu digo, meu Deus, irmão, acordo cedo. Tem uns que botam 11. Hã? Não precisa nem falar.
não importa qual vai ser o horário, mas quando você abrir os teus olhos, o primeiro momento, é Deus te dando um presente. Você não consegue ver isso, mas Deus está lá na tua cama, Deus está lá no teu quarto, Ele está dando um presente para você. Mais um dia, mais um momento, mais um instante. Só que tem pessoas que elas não conseguem viver o agora, porque estão presas lá na porta do passado, ou porque não fecharam a porta, ou porque de tempo em tempo abrem a porta do passado. Quem está entendendo? Há pessoas que não conseguem viver agora, porque tempo em tempo estão lá na porta do passado, ou na porta do futuro, porque estão angustiados, estão ansiosos. Não tem mãe essa criança aí, pelo amor de Deus. Estão ansiosos, estão preocupados. Quem está na live não se preocupa, pastor não é um ignorante, é o meu filho e a minha mulher. Alguém ouviu e disse, pastor é um ignorante, não vou ver mais essas lives. E aí não consegue viver o presente. Tão ansioso com o futuro, preocupado. Como que vai ser amanhã? Como que eu vou pagar aquela conta? Como que eu vou passar por aquele tratamento médico? Como que eu vou resolver aquele problema de família? Como que eu vou resolver essa questão do meu casamento? Aí a pessoa está tão ansiosa, tão preocupada, tão solícita pelo dia de amanhã, que ela deixa de viver o hoje. É aquilo que eu sempre falo, ela come, mas não sente o sabor da comida. Ela dorme, mas não descansa. Ela viaja, mas não aproveita. Ela está com os amigos, mas a cabeça está em outro lugar. Ela está na igreja, mas ela não está aqui. Só está o corpo aqui. A mente e o coração está em outro lugar. Por quê? Porque está muito preocupado. Como que eu vou resolver isso? Como que eu vou lidar com isso? Como que isso vai se acertar na minha vida? Ansioso demais. Está lá na porta do futuro, se preocupando com amanhã. E deixa de entender que o instante chamado agora é um presente. Olha quem está do teu lado. Olha para outra pessoa. Nós estamos aqui, vivendo esse momento. E sabe o que você tem que fazer com a porta do presente? A porta do presente, você tem que entrar por ela e viver o presente com alegria e contentamento. Irmãos, cuidado com os muitos projetos. Cuidado com os muitos projetos. Tem gente, eu falo sobre isso, tem gente que a felicidade para eles é um projeto. Eles só acham que a felicidade está presa em algo que está por vir. Não, pastor, só me falta terminar minha casa. Não, pastor, só falta comprar minha casa. Não, pastor, só falta eu trocar de carro. Não, pastor, só me falta ter o carro. Não, pastor, só me falta ir viajar. Há pessoas que elas estão sempre achando que a felicidade está naquilo que está para chegar. Aleluia. Só que a única coisa que te pertence de verdade é o agora. O ontem não te pertence, o passado já não te pertence. Tampouco o futuro. A única coisa que te pertence, que Deus te deu, é um presente chamado presente, agora. Você tem que viver ele com alegria e contentamento. Irmão, seja grato. Tem uma alegria, irmão. Naquele dia que você chega em casa, não tem nada pronto. Você vai ali, estrala um zoiudo. Você pega ali um cacetinho que você comprou lá no Mercado Santos, e você vai comer, não é? Um ovinho frito com um cacetinho. Oh, glória! Que ovinho frito gostoso. Ai, pastor, mas o que eu queria mesmo era estar lá no restaurante. O que eu queria mesmo é estar viajando. O que eu queria mesmo, eu só estou esperando o fim de semana que vai ter churrasco. Oh, irmão, que bom é o churrasco. Mas, irmãos, tem alegria, tem contentamento, tem felicidade em comer um pãozinho, um ovinho frito.
faz da felicidade só um projeto para o futuro, nunca vai ser feliz de verdade. Porque vai estar sempre esperando alguma coisa. Tem gente que felicidade para ela já é só projeto. Só estão esperando. Mas eu quero te dizer que você tem que ser feliz com o que você tem agora. Com o que você está vivendo hoje. A felicidade não pode ser um projeto. O descanso, eu falei muito sobre isso. O descanso não pode ser um projeto, irmãos. Relembrando o que eu falei, tem gente que pensa que o descanso é um dia. O adventista pensa que o descanso é sábado. Não, o dia de descansar é sábado. Há quem diga, não, o descanso é domingo. Há quem pensa que o descanso, que vai descansar. Não, pastor, o dia que eu me aposentar, eu vou descansar. Eu estou esperando me aposentar para descansar. Há quem pensa, pastor, eu estou esperando as minhas férias para descansar. O descanso não pode ser um projeto. Descanse trabalhando, descanse suando, descanse lutando, porque o descanso não é um dia. O descanso não são as férias, o descanso não é a aposentadoria, o descanso tem um nome, o descanso é alguém. Ele disse, vinde a mim você que está cansado, sobrecarregado, oprimido, e eu vos aliviarei. O descanso se chama Jesus Cristo de Nazaré. O alfa, o ômega, o princípio e o fim. Não faz da felicidade um projeto, não faz do descanso um projeto. Seja feliz hoje, descanse hoje no Senhor. Então a porta do presente você entra por ela, e você vive ela com alegria, com contentamento. Oh Deus, obrigado por esse presente. Pastor, mas está duro. Pastor, mas está difícil. Pastor, mas está lutando. Mas se você está lutando, significa que você não perdeu. Se você não estivesse lutando, você era um derrotado. Se você está lutando, quer dizer que você vai continuar lutando, e daqui a pouco a vitória vai chegar. Seja contente, em tudo dai graças. Indo para o final. Versículo 26, Lamentações 3, 26. As três portas da vida: a porta do passado, do presente e do futuro. A porta do passado, se está fechada, você não abre. Se está aberta, você fecha, lança a chave fora. A porta do presente, você entra por ela e vive com alegria e contentamento. Lamentações 3, 26 diz assim: bom é aguardar a salvação que vem do Senhor em silêncio. Bom é aguardar a salvação. Bom é aguardar por Deus. Terceiro conselho. O conselho para a terceira porta. Mateus 7,7. Todo aquele que bate, a porta se abre. Na porta do futuro. Lembra que eu disse? Só o que te pertence é o presente. O passado não te pertence, o futuro não te pertence. Então não adianta você ficar ansioso. Sabe o que você faz com a porta do futuro? Você vai lá e bate. E você aguarda. Você espera em Deus. Você entrega para Deus. Você não fica ansioso. Você não perde a sua paz. Você bate na porta do presente, a porta do passado está fechada. Você bate a porta do futuro, a porta do passado está fechada. Você entrou já pela porta do presente, está vivendo e esperando que a porta do futuro se abra. Existem duas formas de espera. Existe a espera passiva e a espera ativa. Quando eu falo de bater na porta e esperar, eu não estou dizendo de você desistir de tudo, não fazer mais nada e ficar esperando. Você sabia que os crentes da igreja primitiva, os irmãos lá de Tessalônica, porque falavam, olha, Jesus vai voltar, e então não vamos trabalhar mais, vamos ficar só esperando Jesus voltar. Aí Paulo disse, peraí, quem não trabalha que não coma. Como se não vão trabalhar, não vão viver mais?
Vamos alimentar a família. Quem não vai trabalhar não vai comer. Tem que continuar a sua vida. A promessa é que Jesus vai voltar. Mas você tem que viver o agora. Então a espera não é passiva. Não é você ficar deitado numa rede. Não. Você bateu. Senhor, eu preciso de uma bênção no meu casamento. Senhor, eu preciso ver os meus filhos transformados. Senhor, eu preciso de uma cura no meu corpo. Senhor, eu preciso de um milagre financeiro. Senhor, eu preciso de uma mudança de história. A pessoa vai lá, bate na porta. E o que ela faz? Ela vai viver o agora. Ela vai ver o que Deus tem. Ela não vai ficar passiva. Ela não vai ficar esperando. Não. Ela vai ficar se movendo em fé. Ela vai ficar crendo na promessa. Ela vai ficar vivendo o presente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sendo contente, dando graças, fazendo aquilo que Deus colocar nas tuas mãos para fazer, servindo a Deus, orando, congregando, buscando, adorando, servindo e esperando. Quem aqui está esperando alguma coisa de Deus? Levante a mão. Todo mundo está esperando. Mas esse esperar é você ficar parado? Não. Você está se movendo, mas você está esperando. Você está agindo, mas você está esperando. O louvor pode ir se preparando. Porque a porta do futuro, ela não te pertence. Você só bate nela. Agora a Bíblia diz, Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei, batei e a porta se abrirá. Deus tem coisas extraordinárias no teu futuro. A Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviu, o que Deus já preparou para aqueles que o amam. Sabe qual é o grande problema? É que tem muita gente que não entende, que depois de bater na porta, a gente tem que continuar vivendo hoje, sendo fiel hoje, louvando a Deus hoje, agradecendo a Deus hoje. Pastor, mas o meu milagre não chegou, a mudança ainda não aconteceu, o milagre ainda não concretizou. Pastor, como que eu vou ficar adorando? Eu vou ficar adorando porque eu já bati na porta, e eu vou ficar vivendo o presente agora, esperando e aguardando, porque no tempo certo, a porta do futuro vai se abrir para mim.